Vamos, Brasil! Gente, tá liberado para vocês agora o 964-450532. Quer mandar sua pergunta, esclarecer uma dúvida? O momento é esse, olha só. Ele é fisioterapeuta, especialista em coluna, doutor Eduardo Magalhães. Seja bem-vindo, tudo bom? Muito obrigado. Vamos falar de um assunto que, olha, muita gente reclama. Com certeza. Dor nas costas, dor na coluna, dor na lombar, dor não sei aonde. E aí, doutor, 80% da população mundial sofre com essas dores. Pois é, Nani. Tanta gente. Boa tarde a todos. Realmente, a dor de coluna é a questão ortopédica mais comum dentre as doenças ortopédicas, dentre todas as doenças, e muito relacionado aos hábitos. E nós vamos discutir sobre isso, os hábitos, principalmente o sedentarismo. Pessoas sedentárias, de acordo com a literatura científica, são as que mais desenvolvem dores recorrentes na coluna. É multifatorial, dentre elas, o que eu vejo no dia a dia. Sedentarismo associado a complicações emocionais, principalmente após essa pandemia, viu? Sério? Piorou, então? Com certeza. Eu observei, pelo menos na minha prática clínica, Nani, que a gente sabe, quando a gente já não dorme bem, nosso corpo já não responde bem. Sim, tem que dormir bem. Quando entrou na pandemia, várias dúvidas vieram à nossa mente. Mesmo sobre a nossa saúde, as preocupações com os nossos pais, mas principalmente questões relacionadas a finanças e outras questões. Desenvolveu o que? Mais ansiedade. Sim. A gente já é um povo ansioso, Todo né? ansioso. Ou não? E agora com a pandemia, então piorou, porque perdemos muita coisa, né? Muitas pessoas, muitos entes queridos. Então conviver com isso e com a situação financeira, que o financeiro das pessoas caíram também, desemprego. Concordo. Gerou tudo. Então aí pode então somatizar também um problema psicológico, já pode afetar mais na coluna? Essa é a questão. Quando a gente fala de dor nas costas, está muito relacionado a questões emocionais. Emocionais? Exatamente. Por exemplo, quando eu não durmo bem, minha ansiedade está elevada. Doutor? Sério? Eita. Se eu estou com um problema emocional, minha coluna paga o preço? Você já observou, Nani, quando você tem... Você já observou quando você tem... Fala para aquela câmera ali que todo mundo já contou, quer saber. É isso aí. Quando a gente tem alguma questão a resolver ou recebe notícias ruins, Travou. a gente começa a... Primeiro não dormiu bem, no outro dia a gente fala, uma travada, não é? Porque responde, a gente somatiza, ou seja, o que está guardado dentro do nosso coração, a nossa ansiedade, os músculos da coluna se tensionam e dá aqueles famosos nódulos. A gente começa a ficar com mais rigidez e isso antecede as crises. Então a gente começa a desenvolver mais rigidez matinal, mais dor em toda a coluna e aí a gente, num simples movimento de agachar, o famoso travamento de coluna. E aí, o agachar, até o agachar errado, atrapalha, né? Que a gente abaixa errado também, não é? Tem algumas já pega as coisas tudo errado. A gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente quando a gente está em crise, da maneira como a gente agacha. Por exemplo, tem algumas maneiras mais corretas de agachar, principalmente reto, né? Retinho na crise. Porém, quando a gente está no dia a dia, a nossa coluna, pelo contrário do que a gente ouve aí nas redes sociais, e está tudo bem, a gente está aqui para esclarecer, não existe a maneira certa para agachar quando a gente está saudável, né? Porque quando a gente começa a evitar tal movimento... Você sabe o seu limite, né? Exatamente, a coluna começa a desenvolver um certo limite. Eu vou agachar toda hora retinho. Eu não consigo. Eu sou dessa, Como? Assim, eu não abaixo o reto, Mas não. é o automatismo, quando a gente... Eu não abaixo o reto, não, doutor. Vou te falar, e a ciência fala para não agachar reto quando a gente está sem dor nas costas, porque a gente tem que desenvolver a habilidade e a capacidade de todas as estruturas que compõem a coluna a desenvolver capacidade de carga e movimento. Se a gente começa a limitar com medo de ter dor, a gente desenvolve dor. Doutor, por incrível que pareça? Por incrível Quando eu era novinha, eu fazia contorcionismo de circo, sempre. A vida inteira eu fazia contorcionismo. Então, assim, como eles falam, né? Eu tô com o corpo muito flexível, muito mole. Então, eu virava todinha, me dobrava todinha. Então, esses costumes eu não peguei. E é legal comentar, por exemplo, a Nani aqui, galera, falou assim, eu sempre fiz contorcionismo, ginástica, sempre tive muita flexibilidade. Eu li que tem uma tendência de ter mais dor. Pelo contrário, quanto maior a sua mobilidade e a sua capacidade de desenvolver movimento, menor é a probabilidade de você desenvolver dor nas costas. Eu nunca tive nas costas. Eu tive na lombar no período de menstruação. Quando estava menstruar, lombar. Não é toda mulher. Eu tenho a sensação que eu precisava de um caminhão atrás e um caminhão na frente puxando para alongar. É essa sensação que nós mulheres temos. As mulheres desenvolvem dor na coluna lombar
porque o útero, na fase menstrual, ele precisa expelir aquilo que não foi fecundado. Sim. É natural da nossa natureza. Então, o músculo contrai, o útero é um músculo, ele contrai para expelir, ou seja, a forma de menstruação. Em algumas mulheres, que têm principalmente ovário policístico, pequenos miomas ou grandes miomas, o músculo tem que fazer mais contração no útero e aí ele reflete dor forte na coluna lombar. 2, 3 dias de dor e nas virilhas também, descendo um pouquinho para a coxa. É questão só de inervação e de reflexo da contração forte do útero. Ai, pois é, lá vai mais um BO para as mulheres, né? E o que a gente faz com essa dor, hein? Bolsa de água quente, o que resolve? Ótima questão, Nani. Assim, ó, como o músculo, ele gosta de calor, por isso que na dor crônica das costas, quando faz calor, as pessoas têm menos dor. Então, não faça bolsa de gelo, faça bolsa compressa morna, não quente, morna, para não queimar a pele, né? A pessoa acha que quanto mais quente, melhor. De 30 minutos, 2 vezes por dia. Por exemplo, de manhã, acorda um pouquinho mais cedo e principalmente antes de dormir. Os músculos relaxam da coluna e esse calor penetra, tem uma ação no cérebro que libera algumas substâncias que relaxam o corpo inteiro. Por isso, quando a gente está mais aquecido, a gente consegue dormir melhor. Tá vendo? Por isso que eu falo que dormir de conchinha é bom. É isso aí. Aí fica quentinho, vai dormir bem, não é? Dormir de conchinha é um bom para quem tem. É uma pergunta legal. Eduardo, qual que é a melhor posição para dormir quem sofre de dor nas costas? Sempre me perguntam isso nas redes sociais. Não existe uma regra, mas deitar de lado com o joelho semiflexionado, tipo conchinha. Travesseiro no meio do joelho, né? Tende a ser mais agradável. Tem alguns subgrupos, muito técnico, posição fetal. Alguns subgrupos de pacientes que às vezes é melhor dormir de bruços. Ah, mas eu ouvi dizer que dormir de bruços faz mal para a coluna. Não, tem vários tipos de microlesões e cada uma vai se adaptar a uma posição. Tem gente que é de barriga para cima. Então, na clínica, a gente sabe avaliar e falar assim, ó, Nani, você vai dormir de bruços. Ué, mas não é de lado, doutor? Não. A posição como eu durmo também trata a minha dor nas costas. Depende da então, dor, é muito específico. Essa é uma questão muito bacana de a gente comentar ao vivo aqui com o pessoal. Doutor, qual é a maior reclamação das pessoas quando elas perguntam qual a dor? Em que lugar? Qual a área das costas? A principal região de dor da coluna é a região lombar. É aqui embaixo. Seguida de cervical. E a cervical, hein? O que pode fazer? Então, a cervical está muito relacionado. Hoje, todo mundo está assim, né, Nani? Aqui. Era digital. Eu, você, todo mundo. Associado aos fatores emocionais de sobrecarga de trabalho, preocupação, esse tempo de exposição e flexão da cabeça, estira alguns ligamentos lá atrás, aí dá aquela queimação. Sabe aquela sensação de queimação? Fazer, eu preciso de uma massagem? Sim. Aí ela até fez assim, não é assim? Eu estou analisando, você É isso aí. Cervical tem muita relação com o tempo de exposição sentado, trabalhando no home office ou na empresa. A gente passou 2 anos em home office, assim, ó, notebook no colo, você não tem noção a quantidade de atendimentos na clínica sobre... Era uma relação antes da pandemia de 70% lombar, 30% cervical. Cervical é o pescoço. Hoje é meio a meio. Meio a meio. Meio a meio já? Meio a meio. E aí, o que pode fazer quando está muito tenso? Alongamento, exercício, atividade física? O que eu posso fazer com dor no pescoço, seja por tensão muscular somente ou por patologias da coluna, como hérnia de disco, né? Hoje todos os desgastes, bico de papagaio. Eu sempre falo para compressa de água morna e manter-se o corpo em atividade. Por quê, Nani? Os estudos mostram que as pessoas que fazem atividade simples, uma caminhada, dia sim, dia não, uma atividade que gosta, uma dança, enfim, libera substâncias analgésicas liberadas pelo cérebro, substâncias relaxantes musculares, induz o sono, e o sono é fundamental no controle da dor, melhora a concentração, diminui a ansiedade e alongamentos no geral para promover um relaxamento naquele momento. Mas quando, ó a dica, quando essa dor se espalha para o braço, sabe aquela dor que fala assim, acho que eu estou com bursite de ombro? Irradiou, é o termo, irradiou do pescoço. Não faça alongamento. Começou a estirar dor de nervo, as dores, dá uma falsa sensação de melhora. Mas a dor piora, a dor que parava aqui, ela começa a descer pro dedo e formigar. Então, eu vejo assim nas redes sociais. Eu já iria pro pronto-socorro. Tá com dor no pescoço? Faça esse alongamento. Calma lá, em que situação? Então, a nossa função é orientar. Em que momento eu estou? Estou com dor descendo para o ombro, eu já não vou alongar. Isso é uma notícia importante para o pessoal que está assistindo ao vivo e aqueles que assistirão ainda.
assistirem e tomarem esses cuidados, essas precauções. Irradiou, tá com dor, dormência, formigamento, vá para o pronto-socorro. Pode estar tendo um AVC, um infarto, alguma coisa. Pode ser diagnóstico diferencial, principalmente se for do lado esquerdo, né, infarto, essas coisas, diagnóstico diferencial. Mas, normalmente, as pessoas em crise de coluna procuram pronto-socorro, depois é indicado o especialista, e o especialista vai ver o que é melhor para ela sem cirurgia e sem remédios. A gente vai comentar agora. E o bico de papagaio, que é um dos mais que as pessoas reclamam, né? O que é o bico de papagaio? O que seria o bico de papagaio? A gente, depois dos 35, 40 anos de idade, começa um desgaste natural dos ossos. Não só da coluna, mas do joelho. E aí o corpo, como muito inteligente, ele começa a produzir mais osso. Ele entende assim, tá desgastando a mesa aqui, o pezinho da mesa, eu vou colocar um calço melhor ali. E é assim que o cérebro entende, é uma máquina perfeita. Então ele produz mais osso, e nessa que produz mais osso, faz um biquinho de osso. E esse biquinho pode encostar, desculpe o termo tão simples, mas é isso, ele encosta em nervo ou em outras estruturas que também irradiam. Ligamentos, músculos, fáscia, tendão, ou seja, estruturas que compõem a coluna. Encosta e aí tem movimentos para isso que vai aliviar imediatamente a dor sem cirurgia e sem remédios. E você faz muito o trabalho de orientação para as pessoas em crise de dores para sair? Essa é a nossa função, né? Como agente, eu falo que a gente não é fisioterapeuta, é agente transformador de vida. Eu penso assim como um chamado, né? Eu enxergo assim a nossa profissão da área da saúde. A nossa função é prevenir. Prevenir, a gente acha que é só tratar, mas é prevenção, a orientação. O fato de nós estarmos aqui nessa tarde orientando milhares de pessoas vai evitar milhares de cirurgias, com certeza, esse mês. Com certeza, vamos lá. E para você, então, o ciático. E aí? Todo mundo fala esse tal do nervo ciático, né? Nervo ciático é um nervo importante que sai da coluna lombar, passa pelo bumbum e desce até a planta do pé. Os sintomas, só para o pessoal se atualizarem, dor e rigidez na lombar, dor que não passa com remédio e injeção, desce para toda a perna, dor e sensação de pontada, fraqueza, dormência nos pés. E assim, são sintomas que clinicamente o remédio não trata sozinho. Então é importante as pessoas terem consciência. Tome cuidado com a dependência de remédio para a dor crônica de coluna. Você não tem noção quantos dependentes... Não tem paliativos, doutor? Tem, mas Hoje, isso. Né? O que a ciência fala, Nani? Um monte de coisa que pode ajudar. O que a ciência fala? O tratamento não cirúrgico, 95% dos casos, 5% é cirurgia. Mas, infelizmente, no cenário atual, não só do Brasil, mas do mundo, se inverte. Então, 80% da população mundial com problema de dores. A pessoa entende, assim como alguns profissionais, e está tudo bem, não melhorou, está com 6 meses de dor, tem que operar. Não melhorou porque não tratou a causa da dor. Se eu tenho uma alergia e não identifiquei o causador da alergia, que adianta eu só ficar passando pomada? Não, para minha alergia. É de onde vem a causa. Opa, e é sobre isso. É sobre encontrar o movimento o qual vai descomprimir o nervo. Isso é ciência, não é o Eduardo que fala. Tem movimentos que vai na causa da dor, aqui é o nervo, tem algo que encosta, não tem? Sim. Pinçamento do nervo. Se ele não desencostar, como que vai parar de doer? Então, existem manobras que a gente usa para aliviar a pressão sobre a raiz nervosa e ensinar o paciente o autotratamento em casa. E hoje essas técnicas também de massagens? Olha, a massagem é sempre bem-vinda. Eu sempre falo assim para o meu paciente, ele sempre pergunta. Também, que ajuda muito. Tem várias técnicas, várias modalidades. A massagem, ela é agradável, porque ela trata a dor muscular, mas desde que você não tiver com inflamação, né? Nani, se eu tô inflamado, se inflamado, não faça. Gente, o que é inflamação? Torci o pé, não incha a lateral do pé? Na coluna é a mesma coisa. Se eu ficar massageando em situações erradas, eu posso até piorar. Mas massagem como um todo, dentre outras técnicas, quiropraxia, fisioterapia especializada em coluna que descomprime a raiz do nervo, é o melhor caminho antes de pensar numa cirurgia, mesmo com dor crônica, dor de longa data. Doutor, onde tem a sua clínica? Qual o nome da clínica? Instituto Eduardo Magalhães, né? Tem meu nome há 19 anos aqui na Zona Sul de São Paulo, na Vila Mariana. Esse é o Insta? Esse é o Insta, dr.eduardo Magalhães, dr.eduardo Magalhães. Segue a gente lá, dou dicas diárias sobre prevenção e tratamento da coluna vertebral. E o que as pessoas de curiosidade mais procuram, mais pedem assim? Nas redes sociais? Doutor, tô com dor na coluna, já fiz de tudo. E aí? Já fiz de tudo. Me dê uma dica. E eu falo exatamente sobre isso. Mantenha-se ativa, porque a gente aprendeu com os nossos avós que tá com dor tem que repousar, não é assim? Sabe o que coluna diz para nós? Quanto maior o tempo de repouso, piores são os seus sintomas.
A coluna gosta de movimento, exceto quando eu estou naquela crise que eu nem consigo sair da cama. Osteoporose, osteopenite, quando começa essas coisas também, que vai complicando. Osteoporose e osteopenia é uma consequência natural da nossa idade por questões endócrinas, mas cientificamente, atividade física, principalmente com carga e musculação associado, em alguns casos, com a medicação com o próprio especialista, é o melhor caminho. Mas é simples, né? E beber água também, né? Gente, vamos hidratar o corpo, hidratam-se os discos e mantém a saúde não só da coluna, mas da função total no seu corpo. Beba muita água. Doutor, gratidão, obrigada. Amém, volta mais vezes, viu? Eu que agradeço. Amei você aqui. Deus abençoe você. É tão importante a gente falar, né? Dor na coluna, né? Dor na coluna, meu Deus, 80%. Que todo mundo sofre. 80% do mundo, sabe o que é isso? 80% do mundo. 80% deles que estão aqui, tirando eu, né? Que estou na parte dos 20% que não tenho a dor na coluna. Gostei. Gostou, né? Gostou, né, Camila? Gostei. Obrigada, Deus abençoe. viu? Amém. Gratidão pelo convite. Eu que agradeço, eu convido para voltar mais vezes, para a gente falar de osteoporose, osteopenia. Estarei contigo. Mas outros problemas de saúde para a gente pode ajudar as pessoas, tá? Beijo no coração de todos. Obrigada, viu? Tchau, tchau. E para você que está em casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia. Um beijo no coração. 3 vezes para vocês, o que vocês desejam pra gente. Muita paz, muita luz para todo mundo. Tchau, gente!